maculares, né, não exudativas, né, o que seria uma membrana vascular não exudativa, o que seria uma membrana vascular quiescente, né. Então, eu peguei um exemplo de um paciente que já tinha tido uma membrana no olho contralateral e apresentava acuidade visual de 20/20 e apareceu com essa lesão, né. No corte horizontal, ele tinha um descolamento com material hiperrefletivo do epitélio pigmentado, adjacente, mas você vê que a elipsoide está íntegra, a limitante externa está íntegra, né? Só tem a lesão abaixo do epitélio pigmentado. No corte vertical, a gente vê que essa lesão é um pouquinho mais extensa, bem shallow, né? Bem rasa, né? Mas mais extensa do que no corte horizontal. No anjo-ACT, a gente vê que ele tinha um componente neovascular, né, com um sinal de decorrelação positivo naquela área, que se estendia em toda a região temporal, né, esse era o olho contralateral que já tinha sido tratado, tinha uma fibrose sub, tinha algumas áreas de perda da zona elipsoide com a formação das como chama isso que tubulações, com as tubulações, né? Então, um prognóstico ruim, a visão pior do que 2400. Então, esse paciente, ele foi, aquela primeira imagem em 2019, né? Ele foi seguido por vários meses até 2020, quer dizer, ficou mais de 6 meses com a lesão, com aquele aspecto, sem exudação, porém, a gente vê que a lesão ela aumentou um pouco em tamanho, né? Tanto no corte horizontal, quanto no corte vertical. Então, existe essa a diferenciação, né? Você pode ter membranas não exudando, né? Mas quando elas se mantêm sem exudação por mais de 6 meses, teoricamente você classificaria como membranas quiescentes. Qual que é a importância? Quando a membrana ela é recente, ela pode ter uma membrana não exudativa, mas ela pode exudar logo, né? Ela é uma membrana nova, né? Então você deve acompanhar esses pacientes mensalmente, né? A partir do momento que você já passou de 6 meses, muito provavelmente o componente diante de VEGF, de risco de transformação para uma membrana exudativa é menor. Ela já está provavelmente arteriolizada. Você deve continuar acompanhando, mas ela tem um risco menor de transformação, né? Então você deve acompanhar. E aqui mostrando em 2021 que ela cresceu mais, né? E começou daí a exudar. A gente vê presença de líquido subretiniano, material hiperrefletivo, né? E aí sim, nesse paciente, ele iniciou o tratamento. Tiveram 2 estudos foram realizados tentando tratar com anti-VEGF de uma forma profilática essas lesões, para evitar a exudação. Mas nenhum dos 2 estudos mostrou benefício. As membranas acabaram exudando no grupo controle no mesmo ritmo do que aquelas que receberam anti-VEGF. Existe uma crítica a ambos os estudos, que um usou aflibercept, o outro Lucentis, mas eles trataram esses pacientes a cada 3 meses. Então, será que você tratasse esses pacientes com uma frequência maior, você não evitaria, né? Então, Sérgio, qual a sua opinião? Então, 2 comentários. Um é a prevalência dessas membranas. Então, quando você tem, como nesse caso, uma membrana vascular num olho, qual o risco de você ter uma membrana vascular silenciosa ou subclínica 14, ao redor de 14%? Né? Se você acompanhar essa membrana por mais um ano, o risco de ela exudar é de 25%. Se você acompanhar por mais um ano, no segundo ano, o risco de ela exudar é 35%. São os dados do Bascom Palmer, com o mesmo grupo de pacientes, então a gente, para mais ou menos ter isso na cabeça. O segundo comentário, as membranas estão aí pelo motivo que a gente falou antes, né? Para nutrir o EPR, porque essa coroa capilar está ruim. Você vê esse paciente como tem a coroide fina, né? E um sinal clínico de você ter a membrana é o SIRE, né, que a gente comentou, esse descolamento grande e raso do epitélio pigmentado da retina. A membrana vascular está aí, você pode fazer um OCTA para fazer o diagnóstico, uma endocianina, você vê uma imagem em placa, ou mais fácil fazer o OCTA, que você não precisa de contraste. Trata ou não o que o Rodrigo falou, quer dizer, 2 estudos tentaram tratar e você não teve diferença. E eu acho que você deve... Isso é um fator de risco de conversão para membrana exudativa. Então, eu acho que você tem que acompanhar esses pacientes de perto, mas eu acho que você não deve tratar, porque você... só quando ela exuda, né? Porque aí você tira a chance
de você manter uma nutrição adequada para a retina neurosensorial e a retina externa. Agora, assim, para você dizer que é uma membrana, você precisaria de uma imagem de um OCTA ou de uma anjo, porque só pelo SAR você não poderia dizer que tem uma membrana ali, né? Uma suspeita, mas fazer um OCTA ou uma indocianina para confirmar. Ou Sim, quando ela começar a exudar, aí a gente tem certeza.